Olá, estamos aqui para mais uma conversa no nosso AT Talks, especialmente feito para você, e hoje eu recebo uma das figuras públicas mais eminentes pelo respeito que adquiriu na sua atuação. Duarte Nogueira carrega consigo uma longa experiência na vida pública, iniciada no primeiro momento como deputado estadual em 1995, certo, Nogueirinha? Exatamente. Cargo para o qual disputou e venceu as eleições por mais de 2 vezes. E foi deputado federal também por 3 mandatos consecutivos. E foi secretário em 2 gestões, da habitação com Mário Covas e agricultura e abastecimento do Alckmin, com e Geraldo, depois, pela Serra. terceira vez, logística e transportes com o Alckmin também. Com o Alckmin também. E foi candidato à prefeitura de Ribeirão Preto, onde seu pai já havia sido prefeito. 2 vezes. 2 vezes. Você se reelegeu e nós vamos conversar aqui com você hoje para você nos explicar qual é a ciência da boa administração. Obrigado, Nogueirinha, por estar aqui com a gente. Obrigado, Agostinho. Prazer estar aqui conversando com seus internautas no AT Talks. E aprendi muito na questão do executivo local, municipal, até porque era um sonho da minha vida ser prefeito da minha cidade. Eu já tinha até tentado outras vezes, não fui eleito, e acho que foi até bom, porque do ponto de vista da experiência acumulada, quando eu cheguei na prefeitura, eu já estava maduro, com muita experiência vivida, né? E a nossa tarefa era colocar uma cidade que estava totalmente desestruturada, uma terra arrasada, pessoas presas, enfim, um caos total, pagar contas e devolver com entregas para a população de serviços públicos de qualidade, principalmente nas áreas sociais, saúde, educação e assistência social. Então, o que eu procurei fazer? Primeira coisa, escolher uma boa equipe, né? Você ter a liberdade de se cercar daqueles melhores currículos, de pessoas com experiências em diversas áreas, expertises naquelas tarefas que você vai delegar e que tenham um espírito público para se dedicarem para tal, porque é uma vida com muita crítica, com muitas dificuldades, com muitos obstáculos, e você tem que ter muita resiliência para você não deixar de entregar aquilo que você se dispôs a fazer. E não levar a política como um processo ideológico, levar a política como um processo de entregas de resultados, né? Com diálogo, com transparência, com respeito aos contraditórios, e não só dentro do elemento da dinâmica da administração, né, da gestão pública, mas também imbuído de valores humanos, né, como justiça, temperança, a parte da prudência, a própria coragem de você ter que enfrentar problemas para a solução. E foi assim nesses 8 anos. Eu entrego hoje uma cidade, né, para os ribeirão-pretanos muito melhor do que aquela que eu recebi há quase 8 anos atrás, com a consciência tranquila, com o coração feliz, né, e ao mesmo tempo muito contente, né, de ter enxergado que era possível fazer diferente, que era possível deixar daquelas idiosincrasias, aquelas bobagens da pequeneza da política, do populismo, da demagogia, e agir com uma gestão mais prática, mais coerente, com sanidade e com bastante trabalho. Nogueira, eu quero explorar um pouquinho mais com você, porque você foi simplório. Agora, como você diz, eu entrego uma prefeitura melhor. A terra arrasada que nós conhecemos quando você assume era grave. Tem problemas graves na cidade. A gente não está aqui para falar mal da prefeita que você sucedeu, que teve problemas sérios com a justiça, mas nos interessa, para quem nos assiste, saber que Ribeirão Preto você entrega para os seus sucessores, os ribeirão-pretanos, e para o Brasil, porque Ribeirão Preto não se pertence. Como é que foi o meu primeiro dia? Né? O primeiro dia, que foi o 1º de janeiro de 2017, depois que eu fui eleito, fiz a minha transição, escolhi a equipe. No primeiro dia eu publiquei 25 decretos de saneamento, de choque de gestão, de toda a ordem. Por quê? Porque eu tinha que pagar 334 milhões de reais de dívidas de curto prazo emitidas contra a Prefeitura de Ribeirão Preto, dessas faturas nos anos de 2016 e 2015, que não haviam sido pagas. Só o lixo estava atrasado 13 meses. Hospitais, Beneficência Portuguesa, Santa Casa, obras que foram feitas e não foram quitadas. Eu tinha quase 550 CNPJs credores desses 334 milhões. Paguei isso ao longo dos 4 anos, hoje não temos mais dívidas de curto prazo. Tinha 2,5 folhas de pagamento para pagar
porque não havia sido recolhidos os encargos da folha de novembro, não havia pago o 13º nem os encargos, e eu tinha que pagar a folha de dezembro no início da primeira semana de janeiro, 250 milhões de reais. Paguei. Depois nós diminuímos a dívida fundada, que era da ordem de 28%, 29% da receita corrente líquida, hoje ela é 24%. E não é mais uma dívida eminentemente quase que de custeio ou dívidas trabalhistas ou apenas precatórios, mas é uma dívida quase que eminentemente de investimentos que nós fomos buscar nos órgãos financiadores, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, o próprio Desenvolve São Paulo aqui e no nosso estado, e também conseguimos ter, nessa rigidez fiscal e orçamentária, maior disponibilidade de recursos de fonte 1, que é recurso do Tesouro, para fazer investimentos próprios, né? E nesse período a cidade fez um entrego com quase 900 quilômetros de asfalto novo, para uma cidade que tem uma malha de 1.500 quilômetros, né? Então mais do que o dobro foi renovado. Eu vou te interromper porque tem um detalhe aí, depois você completa, mas eu tenho um amigo que está no grupo de WhatsApp, que eu acho que você participa também, que ele mora na Itália. Aí ele diz assim, Agostinho, eu estou lendo aqui o prefeito Eduardo Nogueira postar coisas aí no grupo, ele está reconstruindo a cidade, porque a referência de Ribeirão Preto no agro para a Europa é alguma coisa estratosférica, graças a... Basicamente, ele resumiu, sim, né? A gente reconstruiu você inaugurou, todo dia você estava inaugurando coisa, ele falou, mas não existia uma estrada, uma vicinal, e era todo dia, era parque, falei, como é que pode construir? Porque lá eles não conseguem ter essa ação de infraestrutura, imaginando que Ribeirão Preto está pronto, é só plantar, colher e entregar. E você construir uma cidade ao lado e ao entorno. Como é que você conseguiu fazer isso na organização da gestão pública, Nogueira? Porque o que a gente quer passar para a nossa audiência, e por isso te convidamos, porque você é referência. Eu acho que eu acertei na metodologia. Vou dizer por quê. Porque eu assumi como equipe, com um projeto apresentado, compromissos assumidos, uma equipe técnica, e eu tinha que fazer aquela coisa funcionar. Pagar conta, pagar dívidas bilionárias, do outro lado, fazer entregas. E o que a gente fez? Nós adotamos alguns segredinhos que são de fácil compreensão. Os 5 P's. Então, primeiro P, priorizar. Não dá para fazer tudo de uma vez, você tem que escolher o que tem que ser feito antes, para depois entregar e depois vir o que pode ser feito depois. Segundo P, planejar. Você reunir todos os elementos necessários para a entrega de compromissos, seja na área social, na área de infraestrutura, segurança, mobilidade urbana, saneamento básico, destinação final dos resíduos, da melhor maneira entre o uso de recursos humanos, financeiros, insumos e um ativo importantíssimo na administração pública, que é o ativo tempo. Porque você só tem 4 anos para cumprir com tudo aquilo que você disse que ia fazer. E uma coisa que é o outro segredinho que veio do Mário Covas. Covas dizia, o seu governo de 4 anos vai ser exatamente o resultado das medidas que você tomar nos primeiros 6 meses. Depois, meu amigo, fez, não vai fazer mais. O terceiro P, propagar, que é o que eu estou fazendo aqui com você. O prefeito da cidade tem que ser o Silvio Santos do município. Ele está o tempo todo convidando as pessoas, informando as pessoas para que elas trabalhem favoravelmente para que as coisas deem certo e elas possam desfrutar do resultado dessas conquistas. O quarto P, persistir. Não descansar, não vai ter nada que vai impedir você de buscar aquele seu objetivo. Não vai ser cansaço, não vai ser problemas que vão ser encontrados no meio do caminho. Você tem que ir tirando essas pedras do caminho, solução, e buscar o resultado. E o quinto P, perenizar. Ou seja, a sociedade fez uma repactuação de uma política pública que ela entendeu que desse jeito é melhor que ela caminhe. Normatize isso, legalize, faça com que essas coisas, independente de quem vier depois de você, não sejam estragadas dentro de uma conquista que foi coletiva. Então, acho que essa foi uma mecânica, né, de metodologia que a gente utilizou e, além disso, obviamente, fomos buscar coisas das cidades inteligentes. A prefeitura era toda burocratizada de papel. Hoje eu assino as portarias, mando lei para a Câmara, decretos, atos do prefeito, tudo pelo telefone, tem uma plataforma, eu abro a plataforma, coloco aqui as filas de assinatura e vou nas portarias e leio e vou liberando. E não só eu, todos os servidores públicos. Quanto isso, Nogueira, trouxe de economia, hora funcionário público na prefeitura? Uma estimativa. Porque se você agilizou e modernizou, trazendo eficiência,
como é que a gente podia transmitir para a nossa audiência o resultado em termos de hora trabalhada? Você tinha uma quantidade de funcionário, você reverteu esse serviço de uma eficiência. O que isso trouxe para a prefeitura? Administrar é ter as informações para tomada de decisão. Se você não tem informações, você certamente tomará decisões erradas. O que nós fizemos? Né? Tem um BI do Prefeitura Sem Papel, desde os últimos 5 anos que ele foi implantado. E esse BI me dá, na verdade, o quantitativo de poupanças, de economias que a gente realizou. Eu vou te mostrar aqui para você. Você abre o BI, vem as informações. Eu já tenho informatizado... Eu vou ler isso aqui. Eu vou ler isso aqui. 684 mil processos. E os seus anexos? 5 mil anexos. Milhões de anexos. 5 milhões de anexos. Caramba, 21,36 milhões de páginas. Isso. 4,0 milhões de assinaturas. 100 mil quilos de papel. 8 mil toneladas de imprensa. 8 mil toners de impressoras que deixaram de ser jogados no meio ambiente. 214 milhões de litros d'água. Para produzir 2 milhões de árvores. 2 mil árvores. 2 mil árvores. Que seriam necessárias para produzir esse papel e essa celulose. E economia de... Agora, assim, é mil ou é milhão? Aqui é 20 milhões e meio de papel. E aqui o segredo que você me falou. 228 mil horas de servidores públicos que deixaram de fazer papel, protocolo, montar pasta, transportar para lá e para cá, que foram para horas mais nobres. E devolve para a sociedade porque você acaba utilizando e valorizando as pessoas. Exatamente. Né? Isso é uma coisa fascinante no nosso momento de Brasil. Né? Eu acho que às vezes quando a gente fala de política, e as pessoas têm medo de política, de político, vem como um monstro que tem alguma coisa contrária aos fatores favoráveis da sociedade. Esse tipo de trabalho, Nogueira, você acredita que ele tem um movimento chegando no Brasil, em outros prefeitos, outras prefeituras, a comunidade dos prefeitos conversa sobre isso? Sim, com certeza. Eu participei, nesses 8 anos, de vários encontros, congressos no Brasil, em organizações municipalistas, empresariais, participei de vários eventos de Smart Cities na Europa, inclusive no México, fomos para a COP28 ano passado, lá em Dubai, representando a Frente Nacional de Prefeitos. Há, sim, uma engrenagem que está buscando ficar mais virtuosa no sentido da gestão pública municipal. E nós trocamos experiências, né? E um mostra para o outro como é que fez. Na mobilidade urbana, eu implantei 56 quilômetros de corredores de ônibus, né? Eu via, você deve ter visto isso na campanha eleitoral aqui da capital, o Boulos arguiu o prefeito Ricardo Nunes que ele tinha prometido 40 quilômetros de corredores e só fez 4. Exato. Lá nós fizemos 56. Mudamos o contrato, né, de quem opera o transporte coletivo, passamos a subsidiar para que isso permitisse que, com esses investimentos, a gente mantivesse a tarifa congelada, como acontece aqui em São Paulo também. Lá em Ribeirão está congelado há 3 anos, mas o virtuoso dessa ação foi que, com esse subsídio, não só consegui manter a tarifa congelada por 3 anos, como nós substituímos 100% da frota. 306 ônibus, todos eles motorização Euro 6, é a única frota brasileira toda Euro 6, ou seja, menos barulho, limitado a 72 decibéis, portanto menos poluição sonora, e até 80% a menos de particulado, menos poluição ambiental. Ar-condicionado, Wi-Fi dentro dos ônibus grátis, carregador de celular, suspensão pneumática. Então, com isso, você trouxe, como foi Ribeirão, uma cidade muito quente, não tinha ar-condicionado nos nossos ônibus. Então, hoje você tem uma frota 100% renovada, sem mandar a conta para o usuário. Com isso, você incentiva que as pessoas, dentro do possível, deixem de usar o transporte individual, carro, moto, automóvel, motocicleta, e vá para o transporte coletivo, porque ele lhe oferece pontualidade, ele lhe oferece, além da pontualidade, segurança para você andar. Todos os nossos ônibus têm botão de pânico. Se o motorista localiza qualquer tipo de agressão, violência contra uma pessoa inocente, uma mulher, tentativa de assédio, ele aperta o botão, a GCM já o referencia no painel da nossa RP Mob, que é a empresa de transporte
da nossa prefeitura e já faz a abordagem naquele veículo. Impressionante. Nogueira, fala um pouquinho para a gente sobre, para a gente poder transmitir à nossa audiência os índices que você conseguiu, principalmente IDH e na área de educação, numa referência desta nova Ribeirão Preto que você construiu, que era a Ribeirão Preto que seu pai provavelmente queria oferecer e que houve essa interrupção com alguma respeito à ausência do prefeito anterior, da prefeita anterior, que você foi lá e consertou. Como é que você conseguiu alavancar esses índices? Bom, o nosso IDH hoje é 0,800, um IDH médio-alto, né? Padrão primeiro mundo. Bem acima da média nacional. Do ponto de vista da capacidade fiscal, orçamentária e transparência, nós somos Capag A+, segundo o Tesouro Nacional. Só existem 8 cidades no estado de São Paulo com Capag A+, das 645. E das 10 maiores, só Ribeirão Preto. Isso demonstra que a gente tem rigidez financeira, capacidade de honrar financiamentos e, portanto, temos as finanças em ordem. Triple A, né? Você considera na Bolsa de Valores? Seria o Triple A. Isso. Conseguimos também, dentro de uma avaliação feita pela Folha de São Paulo, ficar com a 10ª melhor cidade do estado em termos de indicadores socioeconômicos. Na parte da educação, todos nós sofremos muito com a pandemia. As crianças, os jovens, os estudantes ficaram praticamente 2 anos fora da sala de aula. Eles entraram em 2019, no primeiro ano, quando março de 20, começou a pandemia, escolas fechadas, eles estavam no segundo ano e ficaram fora da sala de aula. Eles foram para o ano 2021, basicamente com ensino à distância. Em 2021, continuaram fora da sala de aula e já estava no 3º ano. Então, quando ele chegou no 2022, quando acabou a pandemia, todo mundo vacinado e tudo mais, pôde voltar para a escola, aí ele já estava no 4º ano, ele tinha ficado 2 anos fora da sala de aula e indo para o 4º. Então, o que nós fizemos? A partir de 2022, nós colocamos 2 professores por sala de aula, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, para poder diminuir essa defasagem, tendo em vista a melhoria futura dos próximos exames do IDEB. Veio o IDEB, a gente cresceu mesmo na pandemia, tanto no primeiro ciclo quanto no segundo ciclo. Idealmente, não. Estamos muito longe do ideal, que é buscar sempre a excelência. Mas a curva, ao você analisar os números, mostra que a política pública funcionou, que você conseguiu subir os índices de proficiência, né, de conhecimento das matérias de uma maneira melhor. E nós tínhamos o inglês tradicional apenas no segundo ciclo. Nós fizemos o primeiro convênio com a Universidade de Cambridge. Ribeirão Preto é a única cidade do Brasil hoje que tem um convênio Cambridge do curso de inglês. Colocamos de 3 para 5 aulas no segundo ciclo, do 6º ao 9º, e não tinha aula de inglês do 1º ao 5º, agora tem 3 aulas. E estamos dando inglês pictográfico, com figuras e de maneira lúdica, com músicas, para a meninada ainda no ensino infantil, que sequer ainda foram alfabetizados. Então você pega lá uma fotografia de uma maçã, ela é vermelha, né? Aí é Apple, maçã. Vai de maneira mnemônica e de maneira comparativa, permitindo que as crianças inaugurem o seu conhecimento nessa segunda língua. Eu queria falar um pouco de tecnologia, da relação do cidadão de Ribeirão Preto com a administração de Ribeirão Preto. Como é que está a inteligência artificial na sua relação com essa entrega de uma cidade moderna, rica, onde ela tem mais responsabilidade com o seu entorno, né? Porque, como na Califórnia, e você conhece bem lá, ela tem que ajudar os municípios menores, porque ela acaba tendo uma força econômica, a AgriShow. Ela puxa, né? Ela puxa todo o processo. Você tem usado a inteligência artificial nos seus processos? Está planejado? O seu sucessor acompanha isso nessa sequência do que você trouxe para modernização e eficiência da prefeitura? A inteligência artificial, ela ainda não está sendo usada em larga escala. Você acaba utilizando alguns elementos da inteligência artificial para projetar cenários e, com isso, você ter a tentativa de procurar adivinhar o futuro sem antes ele vir até você, seja de maneira boa ou de maneira ruim. Mas, por exemplo, vou citar um exemplo. Nós temos hoje todo o elemento da administração e a relação com os cidadãos
no site da prefeitura. Então, por lá você pode consultar tudo, consultar os contratos, consultar as licitações, entrar com processos, entrar com requerimentos de revisão de débito, pagar até por Pix. Você dialoga com a prefeitura. Isso, você tem essa conectividade bem ampla, né? Nós botamos para funcionar a telemedicina. Então, o cidadão de Ribeirão Preto, que está com o seu CPF dentro do nosso sistema da saúde municipal, ele abre o Conecta SUS Ribeirão e ele vai falar com um paramédico, um enfermeiro, vai mostrar, olha, estou doente, estou com uma dor aqui, uma dor muito profunda, estou me sentindo mal, meio febril, estou vomitando. Aí ela fala, vou lhe transferir para o médico. Ela transfere para o médico entra na tela com a pessoa. Aí ele repete o que você está sentindo, tal. A febre é tal. Aí ele vai orientar nos primeiros sentidos, após esse diagnóstico, o médico de maneira virtual, mais presencial, porque ele está conversando ao vivo com a pessoa, e vai recomendar que ele faça algumas coisas, e se ele achar que é mais prudente, ele encaminha ele para ser atendido por um outro colega presencialmente. Então, são elementos que a tecnologia hoje permite para você melhorar a vida dos cidadãos. Outra coisa, eu estou trocando todo o parque de iluminação da cidade por LED, tirando os metais pesados, vapor de sódio e vapor de mercúrio, para LED. Fiz isso no leilão da Bolsa de Valores no ano passado, fizemos toda a burocracia dos contratos e a empresa agora já começou a substituir as lâmpadas da nossa cidade. E eles também assumiram a manutenção. Então eu tenho, através de um WhatsApp ou de um aplicativo, o cidadão pode já referenciar uma lâmpada que está queimada, fotografa e a empresa contratada tem X horas para poder, dentro do contrato, realizar a manutenção. Então isso ajuda muito a tecnologia para você melhorar o ambiente daquilo que se chama, acho que até exageradamente, de cidade inteligente, né? Porque cidade inteligente seria uma cidade que pensa por si própria. E eu falo que cidade inteligente é um negócio muito básico. São pessoas felizes numa cidade que funciona. Isso é uma cidade inteligente. Jaime Lerner, campeão. A gente percebe que essa crescente possibilidade do cidadão se sentir proprietário da cidade, sentir o sentido de pertencimento. Pertencimento, como a gente fala... Ele estraga menos, ele picha menos, ele não respeita faz... mais, exatamente. Ele respeita mais, eu não vou destruir o que E me a pertence. parte de vigilância de câmeras. Essa também ajuda você a trazer integridade para a vida das pessoas, diminuir os delitos, e a pessoa que vai cometer o crime ou cometer a pichação, ele pensa duas vezes porque ele vai ser pego. Então eu inaugurei um túnel, o primeiro túnel da cidade, passando a Avenida Independência por baixo da 9 de Julho e engatando na Avenida Presidente Vargas. Um túnel maravilhoso. O pessoal começou a pichar assim que a gente inaugurou. Colocamos uma câmera, nunca mais picharam. Não vai. Existe um ditado que diz assim, a sociedade que me critica é a mesma que me educa, por isso eu picho. Sim. Então essa é uma relação... tem um processo de aculturamento. Cultura. Você falou do Jaime Lerner, né, que já falecido, foi um grande urbanista, prefeito de Curitiba, várias vezes festejado, foi governador também do Paraná. E ele dizia o seguinte, olha, se você estiver em qualquer lugar do mundo, pode ser na Europa, na Ásia, onde for, se você vê uma pessoa chegando, agachando para pegar um papel e colocar dentro da lata do lixo, a chance dessa pessoa ser de Curitiba é gigante. Porque é a cultura que foi sendo entranhada dentro das próprias pessoas. Eu vejo que a sequência desse trabalho é quando a sociedade começa a gostar do seu gestor, tem alguma coisa especial e bem feita nessa relação. A gente começa a sentir saudade já. Você sabe que o fenômeno hoje mais moderno que existe, Nogueira, é que as pessoas dizem assim, o SUS demora 4 meses para eu marcar um exame. Outro dia um empresário falou, conversando comigo, falou, olha, vou no médico tal, vou te recomendar. Me recomendou um médico. Aí eu ligo para o médico e falo, só daqui 3 meses. Com um ticket de consulta de mais de R$1.500. Então o produto do SUS entra na qualidade também. E hoje a gente percebe que a gestão pública ela vai elevando o padrão de relacionamento da sociedade e aí a diferença social diminui. Você teve um avanço muito grande na questão de segurança. Você transformou Ribeirão Preto numa cidade menos problemática nessa área, porque eliminar é impossível. Mas você teve uns avanços. Como é que você dialogou com o serviço de segurança?
A virtude nessa questão da queda dos índices de criminalidade foi a integração das forças policiais. Você trabalhando de maneira mais sintonizada com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Federal, a Polícia Científica, que são forças policiais, com integração e com intercâmbio de informação. Por exemplo, as minhas câmeras que eu instalei são câmeras de alta resolução, giro 360 graus, 40 câmeras que monitoram todo o centro da cidade. Eu compartilho o espelhamento dessas informações também com a Polícia Militar e não só com a Guarda Civil Metropolitana. Então, lá eu tenho operação delegada, eles fazem, enfim, operações em conjunto, há uma sinergia, e isso ajuda, obviamente, a você ganhar escala e, com isso, você ter melhoria na questão da redução da sua criminalidade. Você falou do SUS, né? O SUS é o maior desafio do Brasil, é a saúde. Todas as cidades, né? Hoje, as despesas das prefeituras, todas elas são acima dos 15% de obrigação de vinculação de receita. Eu cheguei quase a 30% com a saúde, porque é uma área onde houve um subfinanciamento por parte do governo federal e os governos municipais, principalmente, tiveram que entrar com a diferença do subfinanciamento. Mas, mesmo assim, lá, eu inaugurei 2 novas UPAs, estou construindo uma terceira, fiz o maior AME do Estado, que depois o governo do Estado assumiu a gestão através de organizações sociais, e se você for considerar até os números do SUS e dos demandantes de SUS em Ribeirão Preto são até relativamente privilegiados, porque no Brasil você tem 210 milhões de brasileiros, só 40 milhões tem algum tipo de convênio ou de seguro-saúde, os outros 170 milhões não têm. Em Ribeirão Preto, para a gente, a metade da cidade tem, né? Mas mesmo assim, o nosso sistema é altamente demandado, mas melhoramos bastante em relação ao atendimento, redução do tempo. Há também aí um costume da pessoa, ao invés dela marcar uma consulta, ela está com um pouco de dor de cabeça, ela ir numa unidade básica, ela vai direto no pronto atendimento. Sim. O pronto atendimento fica sempre sobrecarregado. Só que o pronto atendimento tem uma coisa que chama protocolo de Manchester. A fila vermelha, a fila amarela e a fila verde. A fila vermelha tem que ser atendida em máximo 5 minutos, que é um problema grave. E aquele volume de pessoas que acaba indo para o pronto atendimento, se enche a fila vermelha, a fila verde, que pode esperar até 30 ou 60 minutos, ela pode até demorar mais. Aí a pessoa fica louca da vida e fala que o sistema não está funcionando. Eu acho que esse é um trabalho de conscientização da sociedade. Vamos dar um passeiozinho, Nogueira. A tua experiência, você foi líder do governo, quando estava no Congresso, você participou de várias decisões importantes do país, que hoje, com esses anos posterior à Constituição, a gente vê o reflexo, né? Você dando uma olhada nesse retrovisor, Nogueira, todas as decisões tomadas, como é que você pode nos dizer sobre esse cenário do Brasil? Na tua experiência hoje, que você, em 24, encerra um mandato vigoroso, deixando uma cidade mais feliz, mais preparada para continuar crescendo, mas como é que é essa trajetória? 38 anos de Constituição, você lutou muito lá, com leis, você veio aqui para o secretariado. Qual é a tua visão, o seu cenário de Brasil para frente? Eu acho que os constituintes de 88, 5 de outubro de 88, fizeram uma Constituição bastante cheia de diretrizes para resolver problemas seculares, né, do nosso país, mas ofereceram, enfim, uma série de direitos sem colocar mais claramente não só a contraparte dos deveres, mas também da onde que a gente ia tirar todos esses direitos para as pessoas poderem desfrutar deles. Com isso, a gente arrebentou a Previdência, hoje não tem mais orçamento para fazer investimentos, você paga uma taxa de juros gigantescas para poder mover a nossa economia, porque ela é desequilibrada, né? Com isso você tem que pagar juros mais altos e você entra num círculo vicioso. E há também uma fragmentação planetária, né? Que eu acho que vem não só de agora, vem depois do processo da Revolução Francesa, onde se iniciou um processo de judicialização permanente das relações humanas e foi havendo uma perda dos valores principais, né? Que tem que haver entre as relações humanas, da honestidade, a virtude da paciência, da temperança, da prudência, a coragem, né? que é a capacidade de você fazer o que tem que ser feito, mesmo fazendo sacrifícios. Hoje todo mundo quer estar numa boa sem suar a camisa. Não quer responsabilidade. Então eu acho que isso é uma falta de
da gente começar a melhorar a nossa educação, não a educação formal, né, mas uma educação mais clássica, do ponto de vista de preparar os nossos jovens. E um outro problema que agrava mais isso. Metade dos meninos e das meninas do nosso país hoje estão crescendo sem a figura do pai do lado. Então, você também tem aí um problema de enfraquecimento das famílias, né? E que é onde começa a educação. A educação não se dá na escola, a educação começa em casa e se completa na escola. Se você tem um problema já na largada, que é a família destroçada, dissolvida, as crianças abandonadas, criadas por responsáveis, por vó, por tio e tal, você já tem um problema a mais. Nessa tua visão, a leitura humanística do processo, ela volta com uma exigência muito alta, né? É preciso revisitar esses fatores. A tecnologia ela fez uma integração com o Pix fantástica, mas é preciso revisitar isso. Isso é legal na sua visão, porque mostra a sua percepção do que a sociedade precisa. É humano, é respiração. Não é tudo que a gente pede para o iFood ou no Uber, tem um ser humano ali dentro. Você vai comer, você vai se alimentar. Mas eu queria explorar você um pouquinho também nessa rodada, porque a produção está me informando aqui que a gente está com pouco tempo, mas eu vou explorar aqui. Eu quero dar um passeio na COP30. Você acompanhou aí a COP29, você é um crítico observador de toda essa leitura dos investimentos no meio ambiente, e hoje é um tema que tem um calor especial, e esse calor é uma brincadeira que faço no sentido das alterações climáticas, né? Baku mostrou que realmente o planeta pede de joelhos que o sistema econômico, industrial se revisite. Como é que você faz essa análise da COP lá em Baku e no Azerbaijão e agora a nossa responsabilidade Brasil na 30? Olha, tem um filósofo dinamarquês que chama Søren Kierkegaard. Ele diz que a angústia e a intranquilidade humana é a obrigatoriedade de nós, seres humanos, termos que decidir. Porque decidir dói e incomoda. Por isso que é muito mais fácil você ver o comportamento de manada e o povão vai aonde vai todo mundo do que ter o discernimento de escolher. Por quê? Porque escolher envolve perdas. Por que eu estou dizendo isso em relação à COP? Você tem um mundo que foi montado em cima do consumo de combustíveis fósseis, carvão, gás e petróleo. Isso jogou gás de efeito estufa na nossa atmosfera. A atmosfera começa a não deixar mais os raios de sol ir para a atmosfera, eles refletem e aquilo faz o efeito estufa e a Terra começa a esquentar, mudanças climáticas, grandes tempestades, grandes secas, gente morrendo, catástrofes. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Então, há um desarranjo no equilíbrio do clima do nosso planeta que nós, seres humanos, ao longo de 250 anos da Revolução Industrial, fomos capazes de produzir. Aí criticam o Brasil. Não, o Brasil desmata demais e tal. Só que o Brasil, quando começou a Revolução Industrial, há 250 anos atrás, tinha 8% das reservas florestais do planeta intocadas. Né? Agora, passaram-se os 250 anos da Revolução Industrial, o Brasil tem 28%. Nós tínhamos 8%, agora temos 28%, porque o resto torraram tudo. Nós temos 2/3 do nosso território intocado. Então, a conta que os americanos, os japoneses, os europeus, os chineses, os russos utilizaram para promover o seu desenvolvimento, cortar madeira, emitir carbono para a atmosfera, para gerar riqueza, agora veio cobrar a conta. E essa conta tem que ser dividida de uma maneira racional. Então, por que não está dando certo até agora na COP29 de Baku, no Azerbaijão? Porque não se definiu quem é que vai pagar a conta. Exato. Quem é que vai bancar o protocolo de Paris, a COP15, onde foi feito o acordo dos bilhões de dólares para a mudança, né, para você fazer a transição para combustíveis renováveis. Então, essa é uma discussão diplomática, geopolítica, mas que ela precisa continuar, porque a gente precisa parar de emitir e começar a ter os compromissos com os índices, enfim, de diminuir a pressão em cima da temperatura do nosso planeta. Eu acho que é com a regulação, por exemplo, no ambiente do crédito de carbono, que vem caminhando firme,
Eu acho que nós temos chances de, na nossa COP30, fazer um trabalho exitoso. Eu vou te dar um exemplo que é bem importante. Por exemplo, nós estamos substituindo todo o nosso parque de lâmpadas de mercúrio e de sódio, que são metais pesados, por LED não poluentes. Só que não é só o efeito ambiental do elemento que ilumina, que são as lâmpadas. É que as LEDs iluminam 50% a mais e eu tenho uma eficiência energética de 68%. Então eu vou consumir 68% menos de energia para produzir 50% a mais de luminosidade. A sorte do Brasil é que 95% da nossa matriz elétrica, né, ela já é renovável, porque são hidrelétricas, eólicas e as fotovoltaicas. E metade da nossa matriz de energia também já é renovável. Então, nós consumimos menos combustíveis fósseis do que as matrizes energéticas dos países desenvolvidos. Nogueira, vamos falar um pouquinho aqui. Eu não sei se você está querendo competir para entrar na Academia Brasileira de Letras, mas eu recebi aqui, eu já tinha recebido o livro da vida e obra do seu pai, a vida e obra de um líder, que é um retrato fascinante do que você herda dentro do legado dele. Esteja onde ele estiver, eu tenho certeza que está orgulhoso de você. Você fez o que talvez ele não conseguiu para melhor. Então, me conta um pouquinho dessas obras que a gente precisa. As pessoas não estão lendo tanto, que hoje está tudo muito no digital, mas eu tenho dito para as pessoas, leiam, isso aqui é vida, leitura é vida, é importante conhecer o que, por exemplo, você fez em 8 anos. Então, conta um pouquinho dessas obras de... Conto bem rapidamente. O primeiro livro, que é Vida e Obra de um Líder, foi feito na emoção, né, e no carinho, que foi quando eu produzi a biografia do meu pai. A minha mãe morreu em 2015, e eu falei, pô, já não tenho pai, que já tinha morrido em 1990. Agora perdi a minha mãe. Se eu não colocar o registro da vida dele, quem é que vai pôr? Né? Então eu fiz muito mais na emoção, né? E lancei em fevereiro de 2019. O segundo livro já foi mais na razão e na responsabilidade, que foi contar como a gente venceu a eleição em 2016, como montamos o governo de transição e como nós transformamos a cidade de Ribeirão Preto numa cidade quebrada, totalmente com baixa estima nas páginas policiais, para uma cidade mais próspera e que se desenvolve buscando uma sustentabilidade e, sobretudo, na qualidade de vida dos seus cidadãos. Inclusive, no livro que conta o primeiro mandato, logo aqui na última página, a gente tem um QR Code. E esse QR Code remete às fotos, às leis e aos famosos 25 decretos que eu publiquei. Muitos prefeitos, não só durante esse mandato, mas agora que foram eleitos, estão procurando esses 25 decretos para poder usar, para adaptar, para dar o choque de gestão naquelas cidades que necessitarem de melhorar os seus orçamentos. E estou lançando agora o último livro, que é o terceiro, que vai nessa linha de desafios e soluções, que é Reconstruindo o Futuro, que mostra como é que a gente reconstruiu a nossa cidade nesses 8 anos, com uma grande equipe, conversando com a sociedade, enfrentando desafios, algumas incompreensões, mas sempre naquela linha de procurar agir com a mais extrema prudência, qual seja, fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. Muito bom, parabéns. Nogueira, já vazou no mercado que você vai pegar um período sabático nos Estados Unidos para se preparar ainda mais? Não, eu mudei de ideia, né? Eu ia fazer isso, mas eu vou ficar no Brasil, né? Me move muito a partir agora de janeiro. Mas existia, a ideia existia. E cheguei a ser convidado pela Rede Comunitas. Porque você iniciou um processo de capacitação da prefeitura com a Universidade de Colômbia, você frequentou, você foi... Isso, foi daí que surgiu o convite. Foi? Né? Também tive na Universidade de Harvard, né? Também com a mesma equipe, e isso me ajudou a pensar, a inspirar um pouco nisso, mas eu vou me concentrar em gestão pública. Já fui convidado para dar aula em faculdade, participar de comentários em redes de televisão e também pretendo contar um pouco presencialmente dessa história para outras lideranças políticas, empresariais
e, quem sabe, vislumbrar uma disputa para um cargo majoritário em 2026. Sem dúvida nenhuma. A gente espera que esse desprendimento que você tem, porque nós temos um amigo em comum que te mandou um abraço. Hoje falei com ele, que é o Dr. Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, presidente de exercício, que sentou nessa cadeira aqui, antes de você, me deu o privilégio de ser entrevistado, e eu disse que estaria com você hoje aqui, e o Dr. Geraldo, o seu sucessor na minha entrevista vai ser o Duarte Nogueira, muito melhor que eu. O Geraldo é um cara que tem um amadurecimento interior, filosófico, muito consistente. Ele é uma pessoa que veio formada quase numa escola clássica, tanto é que ele cita muito Santo Agostinho, cita muito São Tomás de Aquino, Aristóteles, Platão, que são os grandes pensadores, né, da nossa humanidade. Exatamente. É um querido amigo que a gente manda um abraço de público aqui, o Dr. Geraldo, ele com o presidente Lula e todo um trabalho. Eu sempre digo, Nogueira, que existem duas situações para você falar sobre a política. Primeiro é o Estado, onde as leis estão ali, não devemos respeitá-las, as instituições que fazem com que a gente seja democrático, país democrático. Segundo é o governo, que nós elejamos. Não há quem diga, esse não foi eu que votei. Não, o eu não existe no coletivo político. O voto, sim. Mas no momento que existe um grupo em gestão, a gente tem que, de alguma maneira, contribuir. Eu sinto que você, Dr. Geraldo, e aí por essa observação aqui de abraço a ele, que realmente eu sinto que vocês, e com outros tantos políticos, eu sou da linha que pensa assim, tem muito mais políticos a favor do bom Brasil, a favor de recompensar o Brasil, do que para destruir. E a esses que nós referenciamos. Eu começo aqui já te agradecendo a sua vida, mas eu queria encerrar a nossa conversa, Nogueira, te pedindo uma resposta. Se você tivesse o privilégio de mandar um e-mail para Deus, ou ligar no celular para Deus, e pedir a Ele, vivo ou morto, a pessoa, quem você escolheria para jantar hoje à noite e ter um grande papo que para você é importante? Quem seria essa pessoa? Meu pai. Grande Nogueira. Meu pai, que já faleceu faz 34 anos, e eu queria conversar com o meu pai, que morreu com 53, eu tinha 26, hoje eu estou com 60. Você imagina eu com 60 anos conversando com meu pai de 53? Quanta coisa a gente não ia aprender um com o outro. Fascinante. Olha, bela resposta, Duarte Nogueira, e eu agradeço a tua gentileza. Eu quero te cumprimentar pelo seu trabalho. Você realmente, aqui a gente precisa dizer, você faz parte de uma cultura do Brasil bom, do Brasil do bem. É um Brasil que nós temos que enaltecer. Então eu te agradeço em nome aí dos ribeirão-pretanos, dos brasileiros, de fora, porque você trouxe muito capital para Ribeirão Preto com o sucesso da AgriShow. Mas eu vou precisar que você volte aqui para a gente conversar mais. Hoje foi um bate-papo. Aliás, foi uma entrevista que, além de você ter me trazido muita alegria, porque eu gosto muito do que eu faço, me trouxe uma emoção finalzinho agora fazer essa pergunta para mim e eu lembrar do meu pai. Né? Para mim foi um negócio assim, irmão bastante querido, bacana. você é um grande cara. Obrigado pela audiência e voltamos com outro programa no AT Talks, especialmente para você. Obrigado, Nogueira. Até a próxima.